Olá, pessoal! Bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um podcast especial aqui. E desde já quero te pedir para que você possa curtir esse vídeo, compartilhar com o teu amigo. Compartilha também nas tuas redes sociais, ajuda aí a gente, viu? E também quero te pedir para você ir lá no Instagram, seguir a gente lá na nossa página do Instagram para ficar por dentro sobre todas as novidades, os cortes que saem antes dos lançamentos dos nossos podcasts. Então, para você não perder, fica atento lá nas nossas redes sociais e segue a gente. E também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para quando sair os novos lançamentos de episódio você assistir de primeira, viu? E hoje, mais um podcast com mais uma convidada aqui super especial. Eu sempre falo que todos são especiais porque todos são especiais, ok? A gente recebe nossos convidados com muito carinho e hoje a gente tá aqui com a Aksa Daskalakis. Eu tive que ler porque é um nome muito difícil, amiga. Não, é muito simples. É muito simples. Esse nome pra mim não é nada brasileiro. Não é brasileiro. Eu tenho que cumprimentar, né? Pode cumprimentar, fala com o pessoal de casa. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Opa, é aqui? Opa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast da comunidade. Então, respondendo a sua pergunta, o sobrenome não é brasileiro. Ele veio da Grécia. E, assim, resumindo, o meu bisavô veio para cá, construiu estrada de ferro, madeira, mamoré, casou com uma boliviana, teve 6 filhos e um deles é a minha avó, teve minha mãe e teve eu. Gente, tão estrangeira ela. Estrangeira, veio... Você tem cidadania? Já tentou Não, calma. conseguir? Isso é uma coisa que estamos trabalhando. Ah, entendi. Nunca sabe quando a gente vai precisar, né? É, verdade. Que legal, gente. Legal, né? Muito bom. Que bom que você conhece um pouco da sua árvore, né? Não, conheço. Vem de onde vem tua Da raiz. ilha de Creta, na Grécia. Nossa, Bonita, tem praias hein? lindas lá. Eu só conheço pelo Instagram, mas um dia, quem sabe, estaremos lá. Bom, amiga, eu também tenho esse sonho de conhecer a Grécia. Na verdade, sou apaixonada por praia, então que legal. Você vai gostar. Bom, gente, a Aksa, ela é especialista em comunicação e hoje o nosso podcast vai falar um pouquinho sobre isso. Eita. Mas eu quero te conhecer um pouquinho mais, amiga. Sim, o que A você gente se quer. conhece, assim, por cima. Eu recebi um relatório aqui de que você é formada em Direito. Isso. Né? Você se formou aqui Em Porto Velho. Porto Velho mesmo? Isso, em 2016, me formei aqui em Porto Velho pela Faculdade Faro. E logo que eu me formei, eu já comecei a atuar na advocacia, né? Aí eu fui advogada por 5 anos. Ainda exerço, mas de uma forma mais não tão atuante. Uhum. Eu tenho uma sociedade com uma amiga e nós somos especialistas em direito previdenciário. Foi a área que eu comecei atuando como advogada e a área que eu continuo. Então, direito previdenciário e consumidor. E é para falar mais coisa da minha vida? Posso... Eu quero. Explica um pouquinho aí como é que é o seu trabalho, que eu sou por fora. Atualmente, então, nós conseguimos benefícios previdenciários para as pessoas que não conseguem de alguma forma no INSS, têm algum tipo de deficiência ou querem se aposentar e não conseguem por algum vínculo que talvez não esteja incluído na sua carteira de trabalho, mas trabalhou e tem provas, então a gente atua muito nisso e também na área do consumidor. Uhum. Mas aí depende de casos e casos. Atualmente eu estou trabalhando no TJ, por isso que eu não atuo de forma mais ativa na advocacia hoje, porque lá é dedicação exclusiva, né? E eu faço parte da CPE Criminal, que é a Central de Processos Eletrônicos. Lá eu mexo com o criminal. E aí lá eu basicamente faço o que o juiz manda a gente fazer. Basicamente isso, resumindo. Sim. E na igreja eu faço parte da coordenação de jovens da Associação Norte de Rondônia. E ajudo aí a questão dos jovens nos seus projetos, nos seus eventos.
E tá sendo um desafio bem grande, porque esse aqui é o meu primeiro ano, né? Então é isso. Legal. Você gosta de mexer com gente, né? Gosto de mexer... pessoas. Pessoas. Eu acho que é uma área que sempre me atraiu. Gosto muito de ler. Sou casada. E isso é muito importante falar, né? Porque foi uma vitória. Um beijo, meu amor. E assim, o que eu mais gosto de fazer é ler, falar, cozinhar também. Amo cozinhar. Então, acho que esses são os meus hobbies. E viajar, gente. Adoro viajar. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Falta tempo, o money, mas todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E de onde veio essa questão da especialização em comunicação, amiga? Então, quando foi mais ou menos ali por volta de 2018, 2019, eu estava atuando na área da advocacia e eu percebi que para eu convencer uma pessoa a fechar um contrato é muito complicado, porque muitas delas já foram enganadas. Infelizmente, existem profissionais e existem pessoas que se passam por profissionais. E como a maioria desse público é um público um pouco leigo e carente, eles acabam sendo bastante enganados. Então, quando eles já chegavam, a maioria já chegava assim, pra gente totalmente desacreditado. Então, a gente tinha que fazer um processo de convencimento para que eles confiassem na gente. E além de confiar, eles teriam que além de confiar, eles teriam que permanecer conosco, né? Então eu fui estudar mais sobre isso, o processo de convencer as pessoas, o processo de ler a linguagem corporal das pessoas para saber até onde eu poderia ir. E junto a isso, acho que Deus foi muito sábio nessa parte, Ele me colocou na comunicação da minha igreja. Então eu estava buscando um conhecimento para o meu trabalho que acabou influenciando e colaborando com o meu trabalho, o meu ministério na igreja, que eu estava entrando ainda na comunicação. E aí foi quando eu fiz alguns cursos, li alguns livros sobre isso, para que eu pudesse desenvolver não só na área do trabalho, mas também na parte da igreja. E como foi esse processo de adaptação, colocando em prática? Foi desafiador, porque eu particularmente, eu vejo hoje que a minha comunicação era extremamente errada. Porque assim, a comunicação, ela envolve as três pilares, né? Que é o tom de voz, a falar de forma clara e a minha linguagem corporal. Então, quando eu chego num local, querendo ou não, a área da parte da neurociência, ela afirma que basta eu te ver e em 6 segundos eu vou te julgar. Só por eu estar te vendo. E aí, quando eu li isso, eu falei, pronto, já era pra mim. Porque eu era muito simples, né? Eu não me arrumava, assim, muito, assim. A minha irmã, ela era mais... vaidosa. Então, eu tive que ir para essa vertente dela, pegar um pouco desses ensinamentos dela para conseguir me desenvolver. Então, eu vi que a parte da linguagem corporal é muito importante, a parte da minha roupa, minha aparência, ela é muito importante. Eu comecei a atuar na advocacia muito nova. Então, os idosos, né? Eles vou até contar um segredo aqui. Eu até menti a minha idade, gente, porque eu estava atuando na área da advocacia com 22 anos. E se eu chegava e falava... Aí eles perguntavam... A primeira coisa que eles perguntavam para mim... Quantos você tem? E aí, quando eu fiz alguns testes, falava 22 anos, eu já ouvi de tudo. E aí, quando eu comecei a falar que eu tinha 28, aí o pessoal já me dava mais credibilidade. Então, eu fui vendo que era extremamente importante. Então, como a minha comunicação era errada, a minha imagem era errada, a minha comunicação era errada, como falando dos 3 pilares, né? O tom de voz, a linguagem corporal, principalmente o olhar, ele é muito importante, porque, querendo ou não, quando a gente não tem uma firmeza naquilo que a gente fala, a gente tende a desviar o olhar para baixo, a não ser que nós estamos assim, tentando lembrar de alguma palavra, algum detalhe, alguma coisa, a gente tende a olhar para cima, né? Geralmente a gente faz isso, né? Exatamente. É exatamente isso que acontece. Ai, gente, eu super adoro falar sobre esse tipo de conteúdo. Sim. Porque pra mim reflete muito. Eu tenho muita dificuldade
com comunicação. Pode não parecer, mas sim. Profissionalmente, eu sou muito pequena. Aham. Vocês sabem que aqui eu uso 2 cadeiras, né, gente? Vocês já devem ter visto. Por eu ser muito pequena, minha voz ser muito aguda, Aham. a sensação que as pessoas têm é que eu sou uma criança. E eu tive que trabalhar muito para melhorar muito essa questão Do tom de voz. do tom de voz, da vestimenta, Sim. né? Pra melhorar essa questão da comunicação, para as pessoas te levar a sério, porque as pessoas não te levam a sério. Que pensa o cliente lá comigo chegando, né? E em 6 segundos ele já me julga se ele vai confiar em mim Ele é ou uma não. criança aqui, Uma ó, criança não estagiária. sabe nada. Nossa, eu era confundida com estagiária o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sabe nada ainda. Não, coitada. Nossa, que situação. Aí eu tive que me adaptar. E aí hoje não. Hoje assim, acredito que as leituras me fizeram muito bem, os cursos me fizeram muito bem, mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que praticar. E não tem nada melhor do que você treinar. A comunicação é treino, é ir lá treinar. Hoje, quando eu comecei a comunicar na minha igreja, né? Na minha igreja antes era um folheto que eles entregavam sobre os anúncios, né? Mas veio a pandemia, não dava mais para ser em forma de folheto, porque as pessoas estavam em casa, né? O culto era transmitido, então eu ia lá falar. E é muito diferente você falar para pessoas e falar para uma câmera que você não sabe a reação das pessoas, você não sabe o seu público, você não. E aí eu tive que aprender essa outra fase que todos nós vivemos, que foi em 2020, né? 2020, acho que foi 2020, 2021. 2019, 20, 20, eu 21, acho. Faz tanto tempo. Né? E um dia desse a gente, vamos todos morrer. E agora estamos aqui. Mas aí eu fui me aprofundar por causa da situação. Então foi muita coisa ao mesmo tempo. Foi trabalho, foi igreja, foi adaptação da Covid. Então eu tive que estudar sobre isso. Foi onde eu mais aproveitei o meu tempo sobre isso. E como seria se a gente fosse definir o que é comunicação? É aquilo que eu transmito para outra pessoa. E ela vai ser tudo. Como a gente até comentou agora há pouco, nós temos a questão da nossa aparência, nosso tom de voz, nosso olhar, nosso jeito, assim, que é a questão da linguagem corporal. Por isso que muitas das vezes a gente tem aquela sensação assim, não fui com a cara daquela pessoa? Não tem? Às vezes a pessoa não fez nada, a pessoa não tá nem olhando pra você, a gente já... Eu não tenho muito disso, não. Aham. Mas eu vejo que a maioria das pessoas tem muito disso, assim, de olhar... De olhar, não dá, mas às vezes não dá nem uma chance. Nunca julgue um livro pela capa. É um ditado muito popular. E aí, comunicação é isso. É eu saber como me comunicar, seja no meu trabalho, nos meus relacionamentos... familiares, seja com namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, pais e filhos, que eu acredito que hoje eu vejo, né, que é um abismo muito grande nos relacionamentos entre pais e filhos, esposa e esposa muitas vezes, que a falta de diálogo, né, a falta de comunicação com as pessoas que você convive ali, na própria casa, acaba rompendo relacionamentos. E olha que é uma coisa tão fácil. Eu acho que todo mundo... Gente, a coisa mais fácil é você sentar e falar. Mas é uma coisa muito complexa de se ter na prática. Complexa. Você se abrir, você conseguir claramente expressar o que você sente, o que você pensa. No trabalho, além disso, você tem a questão, dependendo de onde você trabalha, você tem a questão de convencer as pessoas. Eu tinha no meu trabalho isso. Que aí foi quando eu li um livro do Dale, não sei se fala assim, mas se escreve D-A-L-E. Ele foi o primeiro livro que eu li sobre comunicação. E ele expõe no livro dele uma história muito interessante, que é sobre um homem que ele estava em uma investigação, e aí toda vez ele ficava lá, sentava no mesmo lugar que aquelas pessoas sentavam, e ele pedia sempre um pote de morangos com um monte de chantilly em cima, e aí todo dia no mesmo horário ele fazia aquilo, mas ele queria ser notado por aquelas pessoas para que ele
se infiltrasse naquele grupo de pessoas. Então ele fez isso por um longo período e aí levantou a curiosidade, porque nós, seres humanos, somos curiosos. Nós queremos saber das coisas, das pessoas, de situações, a gente quer conhecer. E aí ele, através desse pote de morango com chantilly que ele pedia sempre, no mesmo horário, um monte, levantou a dúvida e o questionamento naquelas pessoas: quem será que é esse cara? O que será que ele está fazendo aqui? E aí ele conseguiu se infiltrar. Muito bom. Não vou dar spoiler mais do que aconteceu no livro, mas é muito bom se vocês gostarem de ler. O livro é Como Convencer as Pessoas, Como Influenciar Pessoas e Convencê-las. Esse é o livro, que aí eu tive que ler por causa do meu trabalho. E aí foi quando eu via que os idosos, eles são muito assim, que era o maior público meu, né? Sempre tem um Raimundo, né? Meu avô se chama Raimundo, aí quando chegava um Raimundo lá: oi, seu Raimundo, tudo bem? Aí, meu avô também se chama Raimundo. Aí ele: sério? Aí pronto, aí ele já quebrava aquele bloqueio que já tinha de mim por talvez a minha aparência ser muito jovem ou não estar confiando. Então a gente já tinha criado ali um vínculo. Então há várias maneiras de você criar um vínculo com uma pessoa que você não conhece. E aí o livro ensina muitas dessas estratégias eu usei, no caso, no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho. No caso, você é uma pessoa muito tímida, por isso que você procurou estudar sobre isso? Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Não tenho muitos amigos, mas eu sou uma pessoa muito comunicativa. Só que eu não sabia me comunicar. Aí eu não sabia, acho que a forma, o meu jeito, ele era errado. Então, nunca é sobre ser tímido, é sobre saber se comunicar. É sobre saber se então, comunicar. Uma pessoa que ela é tímida, ela consegue aprender essas ferramentas para conseguir crescer no seu ambiente de trabalho? Com certeza, porque a comunicação nada mais é do que um treino. Muitas das vezes a gente acha que uma pessoa que está lá na frente falando bem é um dom. Realmente é um dom, mas também é um treino. Porque ela pode não ter treinado aquela determinada fala, mas com certeza ela já falou em público várias vezes ou conversou numa roda de amigos sobre aquele determinado assunto. O mais importante numa comunicação é você dominar um determinado assunto, porque aí você vai ter firmeza e você vai ter, como eu posso dizer, você vai ter não, isso daqui eu sei com certeza, isso aqui eu consigo falar tranquilamente por um bom tempo. Como a gente assiste um filme e aí alguém está contando, você vai pegar e vai contar esse filme para outra pessoa, né? Como que você vai contar para ele? Tem que assistir. Tem que assistir, exatamente. E falando de filme, uma coisa muito, assim, muito tempo atrás, por exemplo, o Charlie Chaplin. Os filmes, eles eram mudos, né? E como que eles se comunicavam se os filmes eram mudos? Através só do olhar. O olhar, a expressão, e era ainda preto e branco. Então, o olhar, a linguagem corporal, a expressão. Logo depois veio o Mr. Bean, né? Mr. Bean, que ele também não tem nenhuma fala nos episódios dele, mas ele se comunica muito bem, né? A linguagem, a facial principalmente, ela é muito engraçada. Então, comunicação é isso. Aí eu gostava. Sim, eu também. Que coisa, né? Né? Verdade, faz todo sentido. Sim. Nunca é sobre só a fala em si, Nunca né? é sobre só a fala, nem principalmente a nossa linguagem corporal. Ela vai influenciar muito. Às vezes a pessoa pode até estar falando para você: não, eu gosto sim dele, mas as microexpressões eu gosto dele. O tom de voz: sim, eu gosto, com certeza. Ai, Deus, que difícil. Você pode estar falando uma coisa, mas o seu corpo está expressando outra completamente diferente. Certo. A gente falou sobre essa questão da timidez, né? Eu acho que hoje em dia, principalmente essa geração que a gente tem uma geração de pessoas muito mais tímidas do que o normal. Eu também acho. Certo? E normalmente isso prejudica as pessoas, não só no trabalho, mas para adolescentes e adultos que estão em processo acadêmico.
né? Eu já tive aluno meu de travar em apresentação porque não consegue falar em público, entendeu? E eu queria saber que forma de ajudar a perder esse medo de falar em público. O livro deu essas dicas e eu apliquei todas elas, então eu testei. Então, vai que dá certo, colega. Vai que dá certo. Claro, você não vai acertar de primeira, mas você não pode desistir. Eu acho que o ponto principal é esse. Não desista. Deu errado a primeira vez, você achou que a sua fala não foi boa, você cometeu algum tipo de erro, alguma situação. Não desista. Continue. Se você quer falar em público, que foi uma situação aqui que você colocou, né? Você tem que treinar falar em público. Então, o que eu apliquei, né? Eu olhava para um ponto lá no fundo, né? Um ponto, por exemplo, tinha um relógio, né? Eu olhava para aquele relógio, mas eu ficava passando o meu olhar em cima das pessoas, não olhava para as pessoas, mas como se elas estivessem achando que eu estava olhando para elas. Então, a minha visão, ela não foca nas pessoas, porque às vezes uma pessoa pode estar rindo, ou você conhece um amigo que está ali só para te desconcentrar, sempre tem aquele amigo gaiato, né? E tem expressões negativas também, tu não vai ficar... Expressões negativas que vai te desconcentrar. Então, eu olhava para um ponto fixo e passava o meu olhar acima das pessoas. Esse foi a primeira dica que eu dou. A segunda dica, você tem que conhecer a fundo o seu conteúdo, o que você vai falar, as palavras assim de gancho que você vai passar de um ponto para o outro. Você tem que saber e ter em mente aquilo, e você vai treinar na sua casa antes. Não adianta você chegar lá na hora, não, eu vou ver aqui rapidinho e vai dar certo. Não foi. Eu mesmo, uma vez, uma situação bem constrangedora que aconteceu comigo, eu fui passar o anúncio na minha igreja, e aí me passaram o anúncio de última hora. E eu já tinha treinado todas as situações, né? E aí, quando aconteceu, aí me passaram, não, beleza. Aí eu anotei, só que aí eu não sei o que aconteceu, que eu borrei a mão, e aí ficou meio borrado a informação que eu tinha que passar. Aí, meu amigo... Já era. Aí lá no meio de todo mundo... Aí o irmão começou... Muita gente na igreja? Muita gente, mais de 300 pessoas. Ai, meu Deus, que nervoso. Aí eu peguei e falei, irmão, faz favor aqui, venha complementar o anúncio. Porque não tinha o que fazer, eu não sabia, tinha borrado, era de última hora. Às vezes a gente confia muito na improvisação. A gente confia. E isso daí, a partir desse dia aí realmente eu não... Tem que saber, mas também não dá pra depender 100%, né? Porque, por exemplo, quando a gente tá dando uma informação, você tá lá pra passar a informação. Se você não sabe a informação, vai fazer como? Vai fazer o quê? E muitas pessoas, elas são auditivas, outras são mais visuais, outras, elas vão... elas entendem, por exemplo, com aquela música que está começando, ela já entende, por exemplo, o Jornal Nacional. Sempre é aquela música. Muda os tons, os acordes, mas é sempre aquele... né? A gente já conhece, né? Então, remete à nossa memória. E aí, a minha memória nesse dia fraquejou, que foi... Mas eu não desisti. Soube improvisar, chamou o fulano lá, venha complementar. Complemente e tudo mais. Entendi. E sobre essa questão do saber, né, explicar bem sobre o conteúdo. E isso é sobre qualquer coisa, por exemplo. Eu sou vendedora de balinhas. Essa balinha faz sucesso aqui, gente. Todo mundo gosta porque ela é muito cheirosa. Ela é saborosa. Experimenta, Axa. Você vai gostar. É sobre saber mesmo explanar sobre tudo isso. E só vai saber praticando, né? Só vai saber praticando. Não tem outra... Não tem uma fórmula mágica. Aquele arraste para cima que eu vou te treinar em tantos dias. Não, é treino. É como... Quando a gente vai aprender qualquer coisa na vida, é treino. É andar, a gente tem que treinar.
Quando a gente está na escola, a gente faz os exercícios várias e várias vezes, de várias formas diferentes, é treino. Então, a comunicação também é isso. Quando você falou, assim, das gerações, né? Essa nossa geração agora, né? Pós anos 2000. Não sei como é que... É milênio? Acho que é. Depois a gente pesquisa a produção. A gente sempre fala, sempre... É, mas agora eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Eu acho que a gente é milênio. Mas essa geração agora, depois anos 2000, ela tem uma dificuldade muito grande de se comunicar. Por exemplo, nos meus 2 trabalhos, né, que eu já passei, os estagiários, eles tinham uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, de falar mesmo, falar normal. Me ajuda aqui. Não é nem pedir ajuda, é só de conversar, ter uma conversa normal com você, sem ser sobre trabalho. Eles sempre ficam o tempo inteiro, né? Você vê a maioria das pessoas o tempo inteiro no celular, e isso acaba prejudicando a sua comunicação. Porque você pode ser muito ativo no mundo virtual, mas você vive no mundo real. E aí, como que você vai se comunicar no mundo real? Eu já vi muita gente se comunicando muito bem nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram. A escrita é ótima, né? Mas na hora de falar, tem um bloqueio, tem uma trava, não consegue. E aí, a mão começa a suar, você começa a ficar com a mão gelada, você começa a respirar fundo e, meu Deus, eu vou ter um ataque, meu coração, eu começo a escutar meu coração. O que acontece? O que a gente faz? E agora? É assim que muitos relacionamentos não dão certo depois que sai da fase do troca de mensagem. É verdade, porque não consegue manter no mundo real. Sim. Aí não tem como você manter um relacionamento virtual, que começou no virtual, no mundo real. Realmente. Você mencionou sobre a questão dos pilares da comunicação. Como é que a gente trabalha esses pilares, por exemplo, o tom da voz? Vamos começar por ele. O tom da voz. Você vê que antes, quando a gente não tinha televisão, né? Era tudo no rádio. Então, a voz assim que nós mais conhecemos no mundo adventista é o Rabelo, né? Esta é a voz da profecia. Todo mundo já escutou, né? Nós temos, assim, outras imagens, assim, do Galvão Bueno. A voz você escuta o timbre, você escuta aquela voz, você já conhece, né? Você já conhece. Então, assim, o tom da voz e o estilo depende muito do seu público. Acredito que na comunicação tudo depende do seu público. Então, por exemplo... quando eu estava falando com uma pessoa que era mais estudada, tinha mais conhecimento sobre aquela determinada situação que precisava de um advogado, vamos trazer para a minha realidade, né? Eu falava com ela explicando mesmo, mostrando tal. Agora, já para um analfabeto, que eu já atendi analfabetos, eu não mostrava muito porque ele não ia entender. Eu mostrava através de imagens, a gente vai daqui, nós vamos fazer isso, daqui, para ele confiar em mim, saber o processo, o andamento, mas também eu falava de uma forma mais simples, né? Então, assim, você saber o seu público... porque não adianta você falar um monte de palavras difíceis, a pessoa não vai entender. Não vai entender, não vai saber. Ela vai até assim, nossa, é muito inteligente, mas é isso que eu quero comunicar para ele, que eu sou inteligente? Não. Eu quero que ele confie em mim e que aquele determinado assunto, determinado processo, no meu caso, né, vai dar certo para ele. Então, o tom de voz ele é muito importante. Eu tenho uma cachorra agora, gente. Então, ela tem 4 meses. Ela é um pastor alemão. Ela se chama Zara. E você vê que toda vez que a gente fala com ela... firme, né? Aí ela, grosso, assim, Zara, senta. Aí ela já senta, ela fica com as orelhas em pé. Agora, se a gente fala, Zara, senta. Não, ela não vai, ela vai pular em cima de você, ela vai rolar no chão, vai pegar uma bola, vai levar ela para... Então, o tom de voz, até para os animais, ele é muito importante. Para uma criança, é muito importante. Porque, eu não sei se a sua mãe teve isso, né? Mas os meus pais, quando eu estava, né, em qualquer lugar e eu estava bagunçando, meu pai e minha mãe só olhavam assim. Comunicação. Comunicação, expressão. Não é? Sim, eu sou dessa geração. Não é? Então, o tom de voz... Pior ficava quando ela chegava bem baixinho e falava, Nossa. em casa a gente conversa. Não.
Aí já, meu coração já parou 3 vezes. Ixi, até suava. E eu orava tanto, eu era muito fervorosa nesse dia. Quando em casa a gente conversa, eu passava o caminho inteiro orando, Senhor, que a minha mãe esqueça, que ela não me bata. Mas o tom de voz ele é muito importante, tanto para os animais. Você vê o exemplo dos animais, das crianças. E no nosso próprio namoro, por exemplo, você fala sussurrando, você fala doce. Quando tá na paz, né? Porque não, quando tá brigando, Quando tá não brigando, é assim, não. você... Não sei. Seu Cada tom de um é voz... meu tom de voz muito, altera. não. Meu tom de voz altera, com certeza. É diferente quando eu estou brigando. É. E aí- Depende muito da situação. Quanto mais Sim. difícil, isso a gente expressa isso com o tom da nossa voz. Quando você tá numa roda de amigos conversando, que tá todo mundo lá, né, alegre e tal, o seu tom de voz, aí se um fala mais alto, o outro fala também, e aí fica aquela conversa que fica calorosa, aquela legal. algazarra. Exatamente. É. Então, o tom de voz, ele vai ditar em muitas situações, diversas situações, com determinados públicos. Você nunca vai, óbvio, né? Vamos trazer aqui para a nossa geração. Você nunca vai falar com um tom de voz mais elevado com seus pais do que você falaria com seus irmãos. É totalmente diferente. Com seus irmãos, seus amigos, enfim. É totalmente diferente. Então, o tom de voz muda muito o jeito que você quer se comunicar e o jeito que você quer falar com as pessoas e com determinadas Pra pessoas. você ver, a gente tem tantas comunicações diferentes, né? Muitas. A gente tem um tipo de comunicação praticamente pra cada pessoa. Exatamente. Caracas, nunca tinha parado pra analisar isso. Não é? Que coisa! É uma coisa tão natural, né? Que a gente não Aí. percebe. E a gente às vezes faz por instinto. É. Você vê que a maioria das vezes você faz por instinto. Por exemplo, eu trabalho muito essa questão da comunicação, né? Eu sou professora. Uhum. E alunos, dependendo da comunicação que você tem, ele não consegue absorver nada. Não. Então, tipo, você tem que falar de um jeito que mantenha a concentração das pessoas focada em você. Aí já é outro tipo de comunicação. Exatamente. Só que, por exemplo, eu vendo que eu trabalho. Aham. Então, por exemplo, se eu pego um aluno com uma idade X, a minha comunicação com ele é diferente da comunicação com um aluno mais novo. Verdade. E, por exemplo, termos e técnicas que eu uso pra falar com essa pessoa, eu não consigo falar com essa criança porque ela não entende nada. E, tipo, se eu não equilibro, não consigo equilibrar isso, eu não consigo manter. E você o não aluno, consegue porque se comunicar. Começa a ficar desinteressante e eu posso perder meu aluno, entendeu? Exatamente. Aí a sua comunicação, ela está sendo frustrada, ela não está sendo assertiva. Porque o aluno, ele parou de entender aquilo que você quer passar, aquilo que você quer transmitir. Então, se a pessoa, ela parou de entender aquilo que você quer transmitir, aí... Já não tem mais Se há comunicação. não tem mais a comunicação. Olha, Profundo, né? demais. Depois que eu li esse livro, eu falei, nossa. Caracas, muito bom mesmo. Sim. Agora vamos falar sobre aquele outro pilar. Você falou sobre tom de voz. A linguagem corporal. A linguagem corporal. Eu dei o exemplo do Charlie Chaplin, né? No cinema mudo aí, do Mr. Bean também. E tem o Johnny Depp, né? Que eu acho que é mais atual, assim, da nossa geração. Aquele que faz o Piratas do Caribe, um filme que foi bem, bem famoso. Não me lembro agora qual é o ano dele, mas teve vários filmes dele. Mas assim, vamos trazer o ator Johnny Depp, né? Que é aquele que faz Piratas do Caribe. Eu só lembro do Piratas do Caribe, de filme dele. Ele fala muito com os olhos, né? Ele fala muito com os olhos. Não consigo também lembrar de nenhum. Dele? De outro filme? Eu acho que ele é mais conhecido com esse filme Ele também fez a nova versão da Fantástica Fábrica de Chocolate. Isso, ele fez também. Você vê que ele muda totalmente, né? Aham. A voz, o olhar também, a maquiagem do olho dele é totalmente diferente. Então, ele é um dos exemplos, se você colocar assim, para pesquisar, ele é um dos exemplos assim mais notórios da atualidade sobre a questão do olhar, do falar com os olhos. Porque em muitas falas, vamos dizer assim, no filme, ele só fala com o olhar. Ele não diz uma palavra.
o jeito dele, né? A linguagem corporal dele naquele filme, ela é... Você tá falando, tô puxando tudo que eu já assisti dele. Não é? Ela é totalmente... Ela é sensacional. Quando ele tá correndo assim na praia, não tem uma cena que ele tá correndo assim na praia, o jeito que ele corre, a mãozinha assim. Ela é total... Ele é muito expressivo. Ele é extremamente expressivo. Acho que é por isso que muita gente gostou muito. Exatamente. Ele é a melhor referência. Da atualidade, ele é a melhor referência nessa questão de linguagem corporal. E aí, quando você vai ver as mãos, né? Elas transmitem muito... a parte do nosso corpo que mais transmite autoridade são as mãos. Então, você olha... Pode puxar aí na internet depois... Se vocês olharem o discurso do o presidente dos Estados Unidos, não vou falar porque eu posso falar errado, né? Mas é o Trump. Trump. Ele fala, geralmente ele sempre fala assim, igual a minha mãe falava assim, se você não vier agora, a mãe de vocês falava assim, a minha mãe falava assim. Não. E o Trump, ele fala direto assim, quando ele vai dar um discurso. Muito autoritário. Né? Transmite autoridade. Então, já aquela pessoa que ela já se mexe mais, ela quer te envolver na conversa. Então, as mãos, ela tem um poder muito grande de... Além de te convencer, mas de falar assim, ó, eu sou a autoridade aqui, eu que mando aqui. Você consegue observar quando você chega numa determinada sala de reunião, vamos dizer assim, você consegue observar, por mais que a pessoa A seja o diretor, mas você consegue observar que é a pessoa B que manda, por causa da linguagem corporal, por causa das mãos principalmente. Gente, será que eu sou uma pessoa que mexe... Eu mexo muitas mãos, eu acho. Não, a pessoa que mexe muitas mãos, ela é uma pessoa boa, bem comunicativa? Extremamente comunicativa. Então, eu sou uma pessoa bem comunicativa, porque eu gosto muito de mexer as mãos. Eu também gosto muito de mexer as mãos. Não sei, porque o fácil. Movimento, eu acho que ele ajuda a gente a entender o que você tá fazendo. Exatamente. Ó, a gente falando com as mãos. E além das mãos, o rosto, né? Aquela expressão facial, às vezes a expressão facial você pode estar até falando uma coisa, como eu disse, né? Mas aquela revirada no olhar, assim, que tudo ou mais assim, não, tudo bem, tá certo, a gente se vê depois, e aí olha pra cima. A posição dos pés também, geralmente quando você tá numa roda de amigos, tem alguém que não tá com os pés pra dentro, tá com os pés mais voltados para fora, ou ele quer ir embora, porque ele tem um compromisso, ou ele não tá querendo ficar ali. Entendeu? Aí você pode começar a prestar atenção. Então, o nosso corpo, ele fala, sem a gente perceber. É que nem aqueles memes que tem assim, eu não falo nada, mas o meu rosto sobre determinadas coisas, as minhas expressões. Minhas expressões eu não controlo. É um que fez a série, como é que é o nome? Peaky Blinders, eu acho. Que ele é muito expressivo também nas entrevistas, e tipo, aí ele o tempo todo, assim, ele não fala, mas o que ele expressa o tempo todo nas entrevistas, de desconfortos dele, é bem, bem explícito. Ou seja, tem coisas que você não precisa falar, tua cara tá mostrando, teu corpo tá mostrando, né? E aí, por isso que às vezes o público, ele tem uma sensação de que você não quer estar ali, ou ele não está dando valor para aquilo que você está falando. Porque o seu corpo, ele não fala aquilo que você está falando. Então, o seu corpo, ele está dizendo algo totalmente contrário daquilo que você está falando. E aí, é a partir daí que você não consegue convencer uma pessoa, se você está demonstrando aquilo para um público, né? Vamos colocar aqui num público grande, assim, né? Uma apresentação. Se o seu corpo ele não está ali conectado com a sua fala, o povo não vai prestar atenção. Imagina 1 hora, 2 horas. Não vai conseguir. Não vai. Nossa atenção hoje, ela diminuiu bastante devido às redes sociais. Tem um estudo sobre isso. Não me lembro agora qual foi a universidade dos Estados Unidos que fez, ou se foi da Inglaterra, mas a nossa atenção, ela diminuiu drasticamente em comparação com a antiga geração. É porque nós recebemos tanta informação, e nosso cérebro, ele se adapta à quantidade de estímulos que nós entregamos para ele, e aí a gente recebe tanta informação, a gente não consegue absorver uma informação completa. Aí acaba, essas conexões nossas acaba não sendo tão longas, não sendo tão firmes. E aí, logo no nosso cérebro, isso aqui eu não preciso, vou esquecer.
Não preciso, vou esquecer. E aí, porque precisa fazer um limpa no nosso cérebro, né? E aí, se você não pratica, se você não estuda, tudo é uma questão de estudo, né? Eu quero me comunicar melhor. Mas aí, se você não treina, seu cérebro não vai entender e ele sempre vai achar que ele precisa te livrar daquele momento de perigo. Porque falar, eu acredito que para 80% das pessoas, falar em público, principalmente, é um medo terrível. E aí o nosso cérebro quer o quê? Livrar a gente do medo. Sim. Sempre. Teve um podcast que a gente gravou com Tree Worship. Uhum. E a Camila é psicóloga. E ela falou uma coisa muito importante que eu guardei, assim, para muitas coisas que eu vou explicar. O cérebro, ele não gosta de levar susto. Então, tudo que você tá despreparado para fazer, teu corpo vai sentir, teu cérebro, e ele vai mandar todas as inseguranças realmente. Então, você vai ficar nervoso, você vai travar, você pode sentir náusea, tontura, vomitar, diarreia. Tudo vai acontecer, porque tu não tá preparado para aquilo. Então, a chave sempre é se preparar. Treinar. A gente falou também, tu comentou sobre a questão da vestimenta. Sim. Eu acho que muita da gente acha que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por que é importante essa questão do vestir? E como a gente estava até falando de cérebro agora, o nosso cérebro, ele julga a gente durante 6 minutos. É o período que nós temos para julgar uma pessoa. Então, em 6 minutos dá tempo de eu fazer isso aqui. 6 minutos não, desculpa, 6 segundos. Nosso cérebro, ele vai julgar uma pessoa em 6 segundos. Então, em 6 segundos só dá tempo de eu olhar. Não dá tempo nem de eu ouvir alguma coisa que aquela pessoa quer me dizer. Então, por isso que a vestimenta, ela é muito importante. Se eu vou dar algum tipo de palestra, alguma apresentação, se eu estou principalmente também num ambiente de trabalho que eu lido com pessoas, público, vendas, enfim, qualquer local que eu vou, quem se comunicou primeiro? A minha vestimenta. Uhum. Ela é a que se comunicou primeiro, porque é só 6 segundos que a pessoa tem para me levar a sério. Então, em 6 segundos é só a minha roupa. Não dá tempo de eu falar. Não dá tempo nem dela saber como é a minha voz. Então, a vestimenta, ela é muito importante. Eu aprendi isso nesse livro. Eu também sou uma pessoa um pouco baixa. Não tão baixa como você, mas eu sou um pouco baixa. Hashtag humilhada. E aí, no meu trabalho, eu tive que usar salto. Foi uma questão de sobrevivência. Eu gosto mais de tênis. Eu prefiro tênis, é mais confortável. Mas no meu trabalho, eu tive que me adaptar a usar salto, porque senão eu não era levada a sério. Não era levada a sério. Super te entendo. Então aí eu comecei a adaptar toda a minha vestimenta. E aí eu comecei a ver o que se encaixava melhor. Até a cor da sua roupa, ela influencia. A cor, aquelas cores mais frias que a gente chama, né? Que são as cores mais escuras, preto, roxo, azul escuro. Elas transmitem uma questão mais de autoridade, entendeu? Uma questão de segurança. Até a cor. Até a cor. Uhum. Transmite uma questão de segurança. Então, se você quer chamar alguém para sair, olha aí a cor, hein, da sua roupa. Muito importante. Mas não só para sair, mas para você ir até para uma entrevista de emprego. Estude a empresa. Eu sempre falo isso para uns amigos do meu irmão, né, que estão mais nessa fase. Estude a empresa que você vai fazer o seu teste. Veja qual é a visão dela, o que ela quer. Estude e vá apresentável. Porque você se comunica com a sua aparência. Não tem jeito. Infelizmente, eu sei que nós não devemos julgar um livro pela capa, que nós não devemos fazer esse tipo de pré-julgamento, mas nós somos seres humanos. E nós inconscientemente fazemos isso. Isso é verdade. Inconsciente. Tanto que, principalmente para quem trabalha com vendas, ter uma boa comunicação, Sim. ter
aparentemente, se você vai vender alguma coisa, você tá toda descabelada, mal arrumada, dificilmente sua palavra vai conseguir convencer. É verdade. Uma vez, você falando de vendedor, teve um garoto, acho que ele tinha uns 10 anos, ele foi me vender um bolo de pote. E aí, no Parque da Cidade. Aí eu tava lá, né, com meus irmãos e tal. Aí ele tava se aproximando, né? Aí eu com meus irmãos. A gente não vai comprar nada, a gente não vai comprar nada. A gente só vai falar, não, obrigado e tal. Boas vendas. A gente já tinha treinado tudo. Só que ele chegou, ele tava com um avental a tia dele que fazia os bolos e os bombons, aí tinha os símbolos, sabe? E aí ele pegava olha, não, experimenta. Ele fez uma comunicação tão assim, assertiva, que mesmo eu que já tinha treinado com os meus irmãos, que eu não queria, eu comprei, só porque ele foi legal. Era bom? Era bom. O bolo era muito doce, mas a comunicação do rapaz era muito boa. Pra você. Rapaz não, um menino de 10 anos. É um garotinho. Garotinho. Entendi. Nossa, muito bacana essa questão da comunicação, amiga. E ó, você pode convencer uma pessoa, que ela, eu não queria. Mas com a comunicação, você viu que a aparência dele, o jeito dele falar já me convenceu. E aí eu já comprei o bolo dele. E isso pode acontecer em N situações, porque eu tipo assim, vou passar em tal lugar só pra ver o preço de tal coisa. Sim. Não vou comprar, porque eu não posso comprar. Mas aí eu cheguei atendente, experimenta, vê. Não, vou procurar outro pra... Gente, eu compro só pelo atendimento. Eu e minha mãe, a gente fala isso. Se tem uma coisa que eu detesto, chegar numa loja pra comprar alguma coisa e eu não ser bem atendida. Eu desisto de comprar na hora. Entendeu? Então, não adianta. Comunicação vende. Você é uma empresa sozinha, então você tem que fazer isso. Não importa o trabalho que você exerça, você vende. E você comentou sobre a questão do ministério, né? Sim. E como é que tem sido os seus projetos sociais? Você gosta muito dessa questão? Eu gosto de trabalhar com pessoas, né? E eu gosto muito, assim, de atuar nessa parte junto com os jovens. Claro, eu não comecei no jovem, já passei por vários departamentos. Eu comecei no das crianças. Das crianças eu me encantei porque elas são extremamente verdadeiras. Então, se ela foi ali, eu acho que ali foi o primeiro ponto assim de comunicação, porque ai tia, não gostei dessa. Elas falavam mesmo. Então, eu primeiro fui na classe, né, das crianças, ajudei lá. E aí, logo em seguida, passei para os jovens. E aí, nos jovens, nesses projetos sociais, eu gosto bastante. Eu gosto bastante das ações sociais, daquela coisa que tem médicos, dentistas, atendimento jurídico. Já participei muito na questão do atendimento jurídico. Eu sempre, geralmente, fico nessa parte. E parte do lanche também. São situações que eu já participei, vivenciei. Eu gosto de ver a transformação das pessoas. Eu vejo assim, por que eu fiquei tanto tempo em direito previdenciário, né? Porque você vê uma pessoa ser transformada com um salário mínimo que seja. Você vê que você transforma a família inteira. Então, essa parte é a que eu mais gosto. De você ver a transformação na vida daquela pessoa. E aí, trazendo para a igreja, nos projetos sociais, é bonito você ver a pessoa que ela tem um encontro com Cristo e como ela fica, né, depois. Lá na igreja nós temos algumas pessoas que tiveram esse encontro, permaneceram conosco, estão até hoje, né? E é uma caminhada, é uma jornada. Outra coisa que a gente faz também a gente faz uma vez por mês os jovens, assim, a nível de associação. Nós estamos com um projeto de fazer o culto na capela do HB, por distrito, uma vez no mês, nesse semestre. Já foi o distrito do Eldorado, nesse mês de julho. E aí, mês de agosto, tem outros distritos já agendados. E assim, sucessivamente, é sempre o segundo sábado. E assim, nesse daí, eu tenho um impacto muito grande para mim. Por quê? São pessoas que estão doentes e são pessoas que estão acompanhando algum doente. Sempre é mais delicado, né? É mais delicado. Então, eu saio de lá muito
triste, mexida. Dependendo da situação, teve situações que eu saí de lá, assim, parecia que, nossa, tava carregada, assim, sabe? Porque você vê muita gente sofrendo e você não pode fazer nada. Você traz uma palavra de conforto, muita gente chora naqueles momentos de oração, né? Então, aí tem outras situações que não, que você sai, nossa, foi muito bom. Mas tem esse projeto. Eu gosto desse projeto, mas eu acho que é um projeto que mexe muito comigo. Uhum. Então, assim, se eu fosse escolher assim, esse daí, ir no hospital, eu me pouparia, porque mexe, eu fico pensando, sabe? Porque eu gosto de resolver problemas. E quando eu me deparo numa situação que eu não consigo resolver, aí... Fica impotente. Exatamente. E aí, você vê aquelas pessoas passando por aquilo, você só pode orar. E aí você não tem muito o que fazer, porque elas estão lá para se tratar, né? Para receber tratamento. Então, tem esses 2 projetos que eu gosto bastante. E de estudo bíblico, eu gosto muito de ensinar, né? Eu acho que talvez se a profissão de professor fosse valorizada nesse país, eu acho que eu com certeza seria professora. Não toca na minha ferida. Mas eu acho muito louvável, porque é uma profissão que você transforma vidas. Você é um instrumento para transformar vidas. E você pode, principalmente a parte do infantil, né? Fundamental ali, eu acredito, até a adolescência, que é a fase que nós transformamos. É a mais difícil. É a mais Lidar difícil. com adolescentes é o mais difícil. Eles são sem filtro. Eu imagino. E aí, assim, como eu gosto muito de ensinar, então o estudo bíblico para mim é muito, muito bom. Tem algum outro projeto específico? Nesse mês de julho. Em julho, especificamente aqui em Rondônia, porque no Nordeste, esse mesmo projeto, que é o projeto da Missão Caleb, ele acontece no Nordeste, na verdade acontece em toda a divisão sul-americana, mas no Nordeste acontece nas férias de janeiro, né? Aquele período ali, porque tem o maior fluxo de pessoas, enfim, lá naquela região. Mas aqui, na região Norte, nós fazemos sempre em julho. E nós estamos com 14, aqui em Porto Velho só, tá? 14 pontos evangelísticos ou de projetos de Missão Caleb em toda Porto Velho. E são projetos que envolvem evangelismo, entrega de cesta básica, doação de sangue. Alguns estão fazendo uma escola de paz que até saiu na TV recentemente para a comunidade estar participando enquanto as crianças estão fazendo atividades lúdicas, né? Então é uma forma de que os jovens podem ajudar na comunidade no período das suas férias, transformar a comunidade no período das suas férias, transformar a vida talvez de uma família, de uma pessoa, e que através disso ela possa ter um encontro com Cristo sempre. Que interessante. Por que é Caleb? Esse projeto ele começou com um grupo de 3 amigos no Nordeste. E aí eles intitularam Missão Caleb justamente por causa da história de Josué e Caleb que tem na Bíblia, que quando eles vão como espiões na cidade de Canaã para verificar como era a terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel. E Josué e Caleb são os únicos que disponibilizam o seu tempo. Não só eles disponibilizaram o seu tempo, mas outros disponibilizaram o seu tempo também, mas eles são os únicos que voltam com um relatório que, olha, Deus vai nos dar essa terra e essa terra é nossa, com certeza, um relatório positivo. Entendi. Então, por isso que o projeto se chama Missão Caleb. E esse projeto, ele é fechado ou qualquer pessoa pode participar dele? Então, todas, assim, a maioria que participa são jovens adventistas que participam. Mas liderando ou... Liderando. Mas nós temos alguns voluntários
que não são adventistas, que podem, inclusive, estar participando. É só entrar em contato com o diretor do Ministério Jovem daquela igreja adventista para que eles possam estar assegurados. Para que, se acontecer alguma coisa, eles estão aí com um suporte, né? Nunca se sabe. Então, para você que tá aí em casa, que tem dons, eu sei cortar cabelo, eu sei, sou enfermeira, essas coisas, e quer se disponibilizar para atuar, pode participar. Pode participar. Então, comenta aí, ó, nos nossos comentários, Caleb. Isso. Pode ser? E aí a gente vai dar um jeito de direcionar vocês aí para algum projeto, poder participar desse projeto voluntário. Nós temos 14 projetos só em Porto Velho. Então, com certeza, mão de obra é o que não falta. Independente de qualquer coisa, o foco são pessoas, né? O ajudar foco pessoas. São pessoas, sim. Interessante. E o que isso tem a ver com comunicação, Axla? Então, mais do que tudo, nós jovens, nós queremos comunicar, mostrar para a comunidade que nós estamos para servir. Que o nosso principal foco, ele é o serviço. Como eu tive um encontro com Cristo e eu quero que essas pessoas conheçam o Cristo que eu conheço, conheçam a salvação que está aí para todos. Então, acho que o principal, o que tem mais a ver, né, a comunicação com esse projeto é isso, que as pessoas elas possam conhecer o Cristo que nós, jovens adventistas, conhecemos, e que elas tenham um encontro com Cristo e que elas possam se comunicar com Cristo a cada dia e conhecê-lo cada vez mais e torná-lo o seu melhor amigo, com certeza. Ai, que lindo! Não é? Palmas! Ai, que legal! Adorei, Axla. Todas essas informações que você passou aqui, tenho certeza que vai ajudar o pessoal em casa, para quem precisa trabalhar um pouco mais sobre isso. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Olha aí, já acabou. Mais um podcast. Mas antes de finalizar, a gente gostaria de te dar um presentinho. Ah, que fofo! Nossa, isso tudo para não aparecer. Que isso? Aqui numa camisa de apoiador do Como Pode. Não, agora vocês Essa vão... camisa é cobiçada, viu? Eu vou. Aquele dia tu me viu com uma, agora você tem uma. Verdade. Pode abrir, amiga. Pode abrir? Se quiser abrir pra ver. Eu não sabia se podia. Oxi, seu presentinho. Claro que pode. Eita, gente, olha aí. Dá certinho, ó. Aí tem o QR Code atrás quando você estiver andando na rua pra alguém seguir a gente nas nossas redes sociais. Obrigada, muito amiga. Obrigada, adorei. Por todas essas informações. Eu não vejo a hora de você voltar aqui para falar um pouco mais sobre comunicação, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. É um tema bem... ser falado. Muita gente precisa aprender sobre isso. E eu adorei todas essas diquinhas que você passou pra gente aqui hoje. Com certeza agora eu vou melhorar meu jeito de me vestir, meu jeito de falar, porque eu travo muito, tá vendo assim? Eu dou umas erradas, eu acho que preciso praticar um pouco mais. O teu é só dicção, depois eu te dou umas dicas. Eu dou meio uma embolada, assim, às vezes, assim, sabe? É só desse jeito. Dicção ou pensamento acelerado, pode ser uma dessas coisas. No meu caso, é o pensamento acelerado. Porque eu trabalho com exercícios de dicção, mas mesmo assim dá umas com certeza é o pensamento. Mas é isso aí. Quero agradecer mais uma vez, amiga, por você ter vindo, cedido um pouco do seu tempo, seu conhecimento para nossa equipe. E a gente espera te receber de volta em breve. Com certeza. E agora eu vou te deixar uma deixa para você falar com o pessoal de casa, despedir, mandar beijo para quem você quiser. Eu posso mandar beijo? Pode. Eu quero agradecer por toda a equipe aqui que esteve nos bastidores. Vocês não estão vendo, mas tem uma equipe maravilhosa aqui que está conosco para que esse podcast seja entregue aí na sua casa, no seu carro, não sei onde você vai escutar. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite de todos e espero ter colaborado de alguma forma com a sua comunicação, com o seu jeito de falar. Enfim, eu espero ter contribuído. Agradeço o presente, fiquei muito feliz e espero retornar aqui mais outras vezes com vocês. Muito, muito obrigada. Um beijo aí para minha família que está assistindo, meus amigos verdadeiros. Talvez, né? Nunca se sabe.
Meus amigos verdadeiros. E pra minha igreja, posso dar uma abraço? Claro. Um abraço pra igreja do Nova Porto Velho e pros jovens do Nova Porto Velho. Pronto. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Como Pode. Mais uma vez vou te falar aí pra você seguir a gente nas nossas redes sociais. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Aí também quero agradecer a nossa produção maravilhosa. Quero agradecer Viner Filmes, que é um dos nossos editores. Palhares Fotografias, que é o responsável pelas nossas fotos maravilhosas, lindas. Então, obrigada, pessoal, por tudo que vocês se dispõem aqui para esse projeto ir pra frente. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio, viu? Tchau!